Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora iniciar mais um react aqui das empresas de capital aberto, né? Mais uma reação ao RI das empresas. Nós estamos reagindo a alguns sites de relacionamento com investidores de empresas de capital aberto, tá? Nós criamos um roteiro bem afiado, estratégico, para reagir a essas empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, seguindo a estrutura dos principais players do mercado ali, né? As principais empresas de mercado. Qual que é a estrutura que nós temos aqui, né? Hoje nós vamos analisar a governança corporativa de uma empresa bem conhecida, muitos de vocês já conhecem, que é o grupo GPA, né? Nós vamos diretamente na página, né, na relação com investidores ali, e vou te mostrar de forma bem transparente e direta como essa empresa estrutura o GRC, como ele está desenvolvido ali dentro. Muito prazer, eu sou Leandro Jesus, especialista em governança, gestão de riscos e compliance, e aqui eu ensino o que os investidores têm que olhar, observar antes de colocar o seu dinheiro nessas empresas de capital aberto, né? Antes de investir nessas empresas que têm ações na Bolsa, o que tem que ser observado no site de relacionamento, como que está a governança dessas empresas. Já te faço uma pergunta, você já investiu ou pensou em investir em uma empresa? Já comenta aqui abaixo. Vamos lá. Primeiro ponto, nós temos aqui um roteiro, né? Um roteiro de avaliação de maturidade de GRC. Esse roteiro, ele foi desenhado para nós seguirmos passo a passo, então aqui nós vamos fazer outras avaliações de empresas de capital aberto também, tá? Para ter o mesmo foco, a mesma análise, a mesma percepção. Esse roteiro, se você quiser, no final desse vídeo, se você entender que gerou valor para você e quiser adquirir esse roteiro, né, esse e-book, mas é um e-book com quase 100 páginas de materiais de governança, de maturidade, de riscos, que tem ali para te dar uma visão geral do GRC ali, uma visão macro, mas também ele tem junto alguns modelos ali que eu deixei para vocês de checklist. Vai ter um modelo que eu vou apresentar aqui, mas vai ter outros dois modelos um pouco mais completo, com mais informações, com mais perguntas. Tem um checklist lá com mais de 30 perguntas dentro desse questionário que você vai acessar a empresa de capital aberto, as empresas de capital aberto, e você vai fazer a mesma análise dessas empresas de capital aberto para fazer um benchmark de como está a governança, a gestão de riscos e compliance dessas empresas, comparando com a sua empresa. Então, esse e-book aqui é só aproximar o seu QR Code para essa telinha aqui, ou você vem aqui para essa outra tela. Nesse QR Code aqui você vai ter acesso a esse e-book, que é um roteiro, é um passo a passo, mais esse pack, né? É um e-book mais alguns checklists ali, que são os mesmos checklists que eu utilizo para fazer as minhas consultorias de avaliação da maturidade de GRC dentro das empresas. Qual que é a nossa ideia central no final do dia? Nossa ideia central aqui é analisar o contexto. Nós vamos analisar o contexto regulatório e de maturidade das empresas de capital aberto que têm ações na Bolsa de Valores, na CVM, regulada pela CVM, segue as boas práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e também tem uma preocupação e tem a visão da antecipação dos riscos, principalmente os riscos estratégicos, na questão da maturidade. Qual vai ser o nosso mote ali? Nós temos uma metodologia para avaliação, é o questionário que eu vou aplicar, nós vamos reagir às páginas de RI dessas empresas e também nós vamos analisar de forma quais são os documentos, a informação que tem dentro dessas páginas. Esse é o caminho. Eu já faço uma primeira pergunta para vocês. Como está a governança corporativa na sua empresa? Como está a governança corporativa na sua empresa? Isso é muito importante, porque empresas listadas na B3 precisam ter governança sólida, séria, mas muitas empresas ainda não entregam essa informação. Como investidor e profissional de GRC, como eu tive que estudar isso, né, estou imputando o caminho para vocês aqui, você também precisa saber e separar as empresas confiáveis das empresas que não são confiáveis, mesmo quando elas são listadas na B3, reguladas pela CVM. Exemplos de empresas no mercado aí que não tiveram muito transparência e nos trouxeram talvez prejuízo, levar outras empresas juntas ali. Hoje eu vou te ensinar um método simples para analisar qualquer empresa listada na Bolsa olhando para a questão do GRC. Esse vai ser o nosso mote aqui. Sempre lembrando que aqui nós temos um checklist.
né? Esse checklist que nós vamos utilizar hoje para avaliar, no exemplo nosso aqui, o grupo GPA, nós vamos olhar gestão de riscos. Então, se a empresa divulga os seus riscos de forma clara, se tem se tem informações sobre controles internos na política de riscos ou no próprio site, se tem o código de ética, o canal de denúncias, se tem informações de compliance, um programa de integridade, se tem informações sobre auditorias que são realizadas, mesmo auditorias internas e auditorias independentes. E como está a governança, conselho e comitês? Se o conselho atualmente tem membros independentes, como pede ali a B3 e tem o regulamento do novo mercado, né? Todas as regulamentações da CVM ali que demanda, inclusive o ofício 49 também pede que é um anexo ali, ou uma base do regulamento do novo mercado, tá? Então, nós vamos listando as notas de 0 a 5 nesse nosso checklist para chegar ali nos principais pilares. Nós vamos analisar a página de RI da empresa, no nosso case hoje, o grupo GPA. O primeiro pilar, o que nós vamos ter no primeiro pilar? Gestão de riscos. A empresa tem uma política clara, fala sobre riscos estratégicos, operacionais, compliance, regulatório, né? Financeiro, controles internos, pilar 2, existe um canal de denúncia, um manual de controles, práticas de controles, detecção contra fraude, compliance, o código de ética foi documentado, foi disseminado, a empresa tem algum histórico de escândalo, auditoria interna, quem são os auditores, são independentes, tem auditoria interna, como é regulado, conselho, governança e comitês, o conselho de administração é independente, a empresa tem preocupações com ESG, lavagem de dinheiro, entre outras práticas. Então, esse vai ser o nosso exercício para nós praticarmos bem aqui hoje. Como está a gestão de riscos, controles internos e auditoria da sua empresa? Qual que é a nossa filosofia? O que nos move aqui para chegar nesse parâmetro de análise? Nós seguimos a filosofia do BBF, o básico bem feito, a filosofia que nós utilizamos aqui nos nossos projetos, dos nossos clientes, e tem sempre o objetivo do quê? O básico bem feito, o BBF, é encurtar o caminho. Então, nós temos um checklist hoje para avaliar a maturidade de forma macro, e é claro que depois, no dia a dia, nós vamos aprofundando. Então, o nosso checklist, imagine que tem algumas perguntas, algumas questões, e no final do dia, quando você vai aprofundando dentro das empresas, você vai avaliando cada vez mais no nível de detalhes, com mais perguntas, mais questões e mais avaliações. Esse é o parâmetro que nós seguimos para fazer a nossa análise de maturidade. Por quê? A preocupação que nós temos no final do dia é desmistificar todos esses termos, esses conceitos para vocês, né? Apetite de risco, controle preventivo, controle detectivo, exposição a risco, COSO, PCN, controles mitigatórios, fraudes, avaliação de risco, auditoria interna. Então, esse checklist tem a preocupação de buscar as respostas para esses conceitos, mas na aplicação prática no site GRI dessas empresas conforme demanda o mercado. Como eu falei, sou Leandro Jesus, já atuo há 25 anos com contabilidade, consultoria e auditoria, sou especialista em gestão de riscos, auditoria interna, compliance e gestão empresarial. Sou formado em contabilidade, tenho dois MBAs ali, o último foi gestão de riscos e fraudes, e já atuei em mais de 438 projetos, já treinei, também sou mentor, conselheiro, já treinei mais de 3.000 alunos. Se quiser saber um pouco mais, é só aproximar sua câmera para o QR Code aqui. Qual que é a lógica, o nosso alvo? Ajudar as empresas com boas práticas, visitar o site de RI, preencher o questionário de maturidade e qual que seria o plano de ação no final do dia? Qual que é o nosso modelo de maturidade para que vocês saibam, né? Especialmente para empresa, pode ser aplicado para empresas abertas, empresas fechadas. Nós vamos seguir a estrutura disseminada ali pelo próprio IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Um olhar para o sócio, conselho, diretoria. Nós vamos aprofundar bastante nessa questão aqui do fiscalização e controle e conduta. Nosso foco vai ser muito nesses 3 últimos itens aqui. Qual que é a lógica que você tem que fazer? É claro, você tem que ter acesso às planilhas, visitar os sites, preencher o questionário, fazer um plano de ação e apresentar para a sua diretoria. Essa vai ser já a sua lição de casa, tá? A sua lição de casa. Vamos lá. O checklist que nós vamos utilizar é esse aqui, tá? Ele vai ter ali 10 questões que nós vamos analisar. Risco, controles, compliance, auditoria interna, governança, conselhos e comitês. Nós vamos buscar resposta para essas perguntas.
Nós temos uma versão mais detalhada, que é para aplicar em 60 minutos. Eu deixei lá na página para que vocês acessem. Então, naquele QR Code que eu coloquei aqui, eu vou colocar novamente para vocês. Nesse QR Code aqui, vocês conseguem ter acesso à versão mais completa, mais detalhada, nesse QR Code aqui. Então, aproxima para esse QR Code. Também vou deixar na descrição aqui o link para que vocês baixem esse material e façam o exercício, tanto da versão que eu vou fazer aqui mais simples, mas de uma versão mais detalhada dentro da empresa de vocês. Essa é a lógica, esse é o caminho sempre ali para não ter muito segredo, tá? Então vamos começar a nossa análise, tá? O nosso foco. O nosso foco sempre, pessoal, é buscar resposta para esse acrônimo. O que é esse acrônimo, Leandro? É o acrônimo do GRC. Como está a governança, como está a gestão de riscos e como está o compliance ali dentro da empresa. Então, a nossa busca principal vai ser sempre esse acrônimo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar páginas listadas ali pelo próprio IBGC. Então, eu vou acessar a página e nós vamos utilizando aquele questionário para fazer buscar as nossas respostas. Então, aqui, ó, empresas listadas, então nós vamos acessar o site de empresas listadas na B3, tá? Deixa eu ver se vocês estão observando aqui. Vocês que vão passar por aqui depois, deixam as perguntas sempre aqui no chat ou na descrição, que eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, nós vamos acessar o site da B3. Vou abrir um pouco mais aqui para vocês verem, ó. É o site da B3. O que nós vamos buscar ali no site da B3? Nós vamos buscar ali, por exemplo, o grupo GPA. Então vamos lá, buscar ali o Pão de Açúcar. Então, nós temos aqui o Pão de Açúcar, agora nós vamos buscar aqui como que nós vamos pesquisar aqui na internet, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nós já identificamos ali com a empresa, nós vamos buscar agora o próximo passo, o que é? Acessar o site de RI, do grupo GPA. Então, o que nós temos que fazer? RI, GPA, ou Pão de Açúcar, tá? Então, aí ele já está aqui logo no início. E nós vamos acessar essa página agora do GPA. Como são informações abertas, né? O nosso objetivo aqui é sempre fazer uma análise para prover vocês de informações. Aqui nós não estamos para fazer críticas se está certo ou se está errado. Nós estamos fazendo uma análise de maturidade de uma forma educacional aqui para trazer conceitos para pessoas interessadas, tá bom? Não tem o intuito jamais de uma crítica do site. O que nós temos aqui? Nós temos o site de relação com investidores. Vocês podem fazer esse exercício para todas as demais empresas. O site de relação com investidores, o que nós vamos buscar? Nós vamos, no primeiro momento, buscar aqui a governança corporativa. E qual que é a nossa primeira questão quando nós estamos avaliando a governança corporativa desses sites? Então, eu vou pegar aqui o nosso checklist. Isso. Esse vai ser o nosso questionário que eu tinha apresentado para vocês. E qual a nossa primeira busca lá no site? Nossa primeira pergunta, tá? A organização ou a empresa possui política formal de risco devidamente documentada? E se essa política, a segunda pergunta, a primeira se possui, a segunda pergunta, a política de riscos corporativos aborda referências, boas práticas, princípios, diretrizes, processo, comitê e reporte. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês verem. Vou dar um replace aqui. Ó, nós estamos falando exatamente esse foco aqui, pessoal. Então, essas duas primeiras perguntas para olhar como está a gestão de risco, se tem a política e a estrutura, com princípios, diretrizes, apetite, tolerância, referências, boas práticas, comitê, processo de gerenciamento, entre outras informações. Show de bola? Então, vamos voltar lá para o site. RI, e aí nós vamos na parte de governança agora, tá? Nós vamos entrar aqui na governança e aí nós vamos direto ao ponto aqui, que é onde ficam as políticas, estatutos, códigos e políticas. Observe que já está bem detalhadinho aqui, né? Já tem uma boa informação. E aí nós vamos buscar a política de risco. Ó,
nós temos políticas, diversas políticas aqui. Política de gerenciamento de riscos. Observem, política de gerenciamento de risco está aqui, ó, 22/8/2002. Aqui já vai uma atenção para vocês que estão estudando gestão de riscos, compliance, controles internos, o próprio GRC. Sempre as políticas de vocês, anualmente, vocês têm que revisitar essa política. Por quê? A política de riscos, ela tem um dono dentro da empresa, que são os diretores, o presidente, vice-presidente, o conselho, e a alta administração cuida das diretrizes, é responsável pelas diretrizes. Quando nós estamos provendo um material que contém as diretrizes de gestão de riscos, anualmente nós temos que atualizar. Por quê? Porque o norte da empresa ele pode ser mudado, o apetite pode ser mudado, a tolerância ao risco pode ser mudada e alterada, o processo de gerenciamento de risco ele pode ser redesenhado. E isso pode ser feito pelos diretores e alta liderança a qualquer momento. Então, nesse caso aqui, a nossa nota já não vai ser 10. Por quê? Porque nós estamos visualizando que a última atualização foi em 2022. Mas apenas como dica, aí fica para a empresa a critério se quer fazer isso ou não. Nós não entramos nessa questão. Aqui é mais uma visão educativa. Bora abrir o documento para ver se ele tem aquela estrutura? Então, a primeira pergunta ela já foi respondida. Nós podemos dar uma nota aqui, ó. Possui política formal de risco devidamente documentada, comunicada aos colaboradores? Possui. Só que nós vamos colocar uma nota 4 só para questão de ter uma revisita, para reavaliar se não teve nenhuma alteração de 2022 para cá. Nós já estamos aqui em 3 anos, quase, né? Vamos olhar a estrutura, então, agora da política de riscos? Eu vou dar um replace aqui para vocês, senão vocês não vão ver a política. Vou abrir a política aqui para vocês verem e vamos fazer a análise juntos. Então, aqui, os princípios, diretrizes, conforme está lá, abrangência, definições. Observe o que eu falei, ó. Apetite é o nível de risco que a companhia está disposta a aceitar de acordo com a relação risco-retorno, né? Para atingimento dos objetivos, acordo com os limites estabelecidos pela administração. Foi isso que eu falei. Se a sua política tem mais de 2 a 3 anos, essa definição dos objetivos aqui da alta administração, com relação ao apetite, ao risco, ela pode ter sido mudada. Né? Algo pode ter sido alterado aqui dentro, então tem que ter muito cuidado. Aqui tem as atribuições e responsabilidades, ok? Vamos lá. Aqui nós temos as diretrizes, conforme estava pedindo lá, né? As diretrizes está usando aqui o modelo das 3 linhas, mais a 4ª linha da auditoria externa. Existe o processo de gerenciamento de riscos, aí tem uma metodologia própria do RM lá do próprio GPA, que é essa lógica que segue a ISO 31000. Tá? Deixa eu ver se tem o direcionamento das boas práticas aqui. Bacana. Pessoal, é bom colocar aqui no início também o direcionamento das boas práticas, tá? Para saber qual que é a diretriz ou qual que é o norte que vocês estão seguindo. Se é COSO, se é ISO, se é as duas, se são as duas, tá bom? Coloque aí responsabilidade. Aqui vai ter essa questão do norte, diretrizes, processo de gerenciamento de riscos. Ó, processo de gerenciamento de risco definido com base no COSO. No COSO, orientações do COSO e a norma 31000, a ISO 31000. Tá vendo, ó? O direcionamento para as boas práticas está aqui. Eu deixo separado, mas aqui é critério, mas funciona também. E aí, para cada etapa aqui, que está seguindo a ISO, basicamente, ou um mix aqui, né? Tem uma explicação aqui de como identifica, de como analisa o contexto, identifica, analisa o quadrante de risco aqui, ou mapa de calor, alto, médio, baixo, a classificação do que significa, alto, médio, baixo, a avaliação, o tratamento, as respostas ao risco, o monitoramento. Eu sinto falta aqui, nessa política, do tratamento ao risco, que é a lógica de trazer os controles internos. O tratamento, ele encaixaria exatamente aqui, ó, tá vendo? Esse tema do tratamento. Vamos olhar novamente. Análise, avaliação, tratamento e monitoramento. Deixa eu ver aqui se eu não pulei análise. Aqui, avaliação, tratamento, tá aqui. Fase de tratamento ao risco envolve identificar efeito mitigatório, é o momento que se apresenta a ação, o controle. Está aqui, depois a resposta, qual é o caminho, monitoramento, transferência de bastão para auditoria, comunicação, a própria classificação dos riscos. Olha que interessante, aqui está sendo classificado como estratégico, operacional, externo e responsabilidade. Eu não visualizo aqui o financeiro e o compliance, tá? Fica a critério sempre da empresa, mas quando vocês forem colocar a classificação do risco, existem 4, estratégico, financeiro, operacional e compliance, tá? Inclusive a responsabilidade corporativa aqui, ela vai se encaixar no estratégico e também na questão da governança, mas mais do compliance, mais estratégico. A penalidade, possivelmente, o GPA tem um outro documento que se chama Manual de Riscos e Controles, que vai ser o detalhar dessa informação. Eu não visualizei aqui os critérios de avaliação de risco, né? Aqui os critérios estão numa visão qualitativa, né? Subjetiva. Eu não visualizo aqui a forma quantitativa, tá? Mas pode também constar ali de um outro documento que detalha a matriz de risco.
eu não visualizo aqui no site. Então, nessa questão aqui da matriz, tá? Eu entendo que não está a 100% do meu ponto de vista. Também nós já conseguimos dar a resposta aqui para controles internos, que é a questão do tratamento, manual específico, atuação. Então, para controles internos, vou seguir a mesma linha, né, o mesmo ponto de vista. Agora, nós vamos buscar a resposta com relação ao pilar 3, que é o compliance, tá? Vamos buscar lá, então, respostas no próprio site. Deixa eu voltar para cá. O compliance, inclusive, nós vamos olhar em 2 momentos aqui o compliance. Nós vamos buscar aqui o código de ética, que existe aqui. Vou dar um replace aqui. Código de ética. Esse exercício vocês podem praticar aí, né, da própria empresa de vocês, né? Então, o que nós buscamos aqui no pilar compliance? Se a empresa possui um programa de integridade, se tem profissional definido, se tem mecanismos como código de ética, canal de denúncia para reporte. Então, ó, se foi aprovado, divulgado. Aqui nós já conseguimos visualizar que existe a carta de ética para os fornecedores, a política de idoneidade, né, talvez. Aqui eu não visualizo, mas vamos ver se está um pouquinho para cima. O código de ética está separado aqui. Código de ética de 2023, tá? É importante atualizar o código de ética também, tá? Ele está aqui com a definição dos regimentos. Aí tem um portal, observem, tem um portal aqui abaixo específico para ética e compliance. Vamos visitar esse portal? Bora lá, deixa eu abrindo aqui, porque daí nós já vamos buscar ali, basicamente, a resposta para esse item como um todo aqui. Então, ó, ética e compliance, existe um portal, né? Existe aqui um portal para ética e compliance, bem bacana, bem descrito. Ó, a resposta aqui, ó, programa de ética e compliance do GPA, nós tivemos o princípio, tal, a premissa, né, comprometimento da direção, condutor, prevenir, detectar, responder, show de bola, uma visão para a cultura aqui bem fortemente, normas internas relacionadas ao programa de ética ou de integridade em resposta à linha de corrupção, nosso código de ética, as diretrizes, tal, segue as diretrizes ali do decreto atualizado da lei, né, 12846, do decreto 11129, que é a lei anticorrupção, e do FCPI também, práticas dos Estados Unidos, campo de corrupção. O código de ética do GPA está aqui, a política anticorrupção também está aqui, e mais informações. Então, aqui nós conseguimos já dar a resposta. Então, eu só não vou dar a resposta completa para a questão da disponibilização, porque, no meu ponto de vista, tem que atualizar anualmente. Mas existe o código de ética, tem o programa, tudo bonitinho. Então, aqui eu vou deixar a nota completa, né, aprovado, terceiros tem lá o código de ética. Agora nós vamos buscar questões sobre auditoria interna, tá? Então vamos voltar lá no site, questões sobre auditoria interna. E você que está aqui no canal, vai passar por aqui, já começa a seguir o nosso canal aqui, dá uma likeada aí, compartilha com um amigo seu que precisa conhecer um pouco mais sobre governança, riscos e compliance, ter essa visibilidade aqui do material, né? Então vamos lá. Estatutos, códigos. Então, vamos buscar aqui nas próprias políticas, ó, algo relacionado à auditoria interna. Então, privacidade, a princípio nada aqui. Tinha uma menção dentro da política de riscos ali, tá? Como regimentos internos, possivelmente aqui vai ter a questão do comitê, né? Os comitês estão aqui, né? Já tem uma resposta que nós temos, ó, tem todos os comitês, o Conselho de Administração, mas observem, todos ainda são de 2022, tá vendo? Importante ter esse material sempre o mais atualizado possível. Conselho, comitê de governança, comitê de auditoria. Vou entrar aqui nesse link aqui do comitê de auditoria, tá bom? Regimento de auditoria, artigos, deixa eu colocar aqui para vocês verem também. Ó, esse é o documento, o regimento do comitê de auditoria. Eu colocaria uma política de auditoria interna ali, um regulamento de auditoria interna separadamente. Aqui tem as responsabilidades do comitê, os membros do comitê, a função do comitê, o que o comitê tem que fazer, quais são as responsabilidades. Como eu participo de comitê de auditoria e comitê de riscos, isso que é o meu dia a dia nas empresas onde eu sou conselheiro ali do comitê de riscos de auditoria interna também. 30 dias... Vamos lá, compete ao coordenador do comitê, deixa eu ver se a ausência de impedimento, cumprimento. Nós não temos menção diretamente segregada aqui da auditoria interna. Importante, né? Compete ao comitê, todas essas... Aqui está mais focado no comitê, no conselho de administração, no conselho fiscal. Deixa eu fazer uma busca final aqui, auditoria interna. Aqui, ó,
Aqui é a responsabilidade do comitê, né, de acompanhar as atividades da auditoria interna e de controles internos, basicamente, né? Observar, acompanhar atividades, basicamente não tem. Eu não visualizei, tá? Eu não visualizei, então eu não consigo tecer a avaliação aqui, mas basicamente a organização ela tem sim uma estrutura de auditoria independente e do comitê também, tá? Deficiência, então aqui eu vou deixar a nota maior. E para fechar, qual a pergunta que nós temos aqui? Se a empresa possui comitês de risco, compliance, ética e conduta? Possui, já foi avaliado ali, tem uma estrutura, tem regimento ali dentro, nós visualizamos, né? Se a empresa possui diretrizes, outras diretrizes também tem, e se possui questões especialmente tratado de lavagem de dinheiro. Eu vou olhar novamente, eu não visualizei ali questões de PLD, tá? Eu não consegui avaliar questões de lavagem de dinheiro. Tem a menção ali FCPA, tá? Vou olhar dentro vai ser regulatório, vou olhar dentro da política anticorrupção aqui. E olha que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, com relação àquela data que eu estava comentando, ó. Aqui a política anticorrupção serve como case, tá bem desenhada, inclusive, ó. Tem todas as informações aqui, deixa eu colocar aqui, para ver se tem aqui PLD, não, PLD não tem, lavagem, tem uma menção aqui de lavagem de dinheiro, mas na explicação só, diretrizes, fraude, lavagem de dinheiro, tem algumas menções dentro da política anticorrupção, tá? Inclusive com a questão da FCPA. Mas o que eu estava falando para vocês, ó, aqui no final da política, deixa eu até ver se nas outras não tinha, não, nas outras não tinha, inclusive o regimento do comitê foi feito em 2020, então tá bem desatualizado do meu ponto de vista, né? Agora, essa política anticorrupção, que eu abri aqui agora, nós estamos vendo aqui, ó, olha aqui, ó, ela tem todo o histórico de versões. Fica a ideia para vocês, né, do GPA, e vocês que estão aqui com uma visão teórica, de colocar sempre o histórico das versões, aquilo que realmente foi alterado. Por quê? Porque os conselheiros, acionistas, os líderes, a alta administração, é importante eles saberem tudo que foi alterado ao longo do tempo ali, para eles terem noção do que foi movimentado, né? Inclusive, ó, começou lá em 2014, e aí teve uma última alteração em dezembro de 2023, já tem mais de ano também, já necessitaria ali de ter mais uma, mesmo que não teve muita movimentação, de tempos em tempos nós colocamos ali, ó, foi feita uma nova revisão, uma 8ª revisão com a data tal e não teve alteração. Por quê? Para deixar bem claro ali de que mesmo que passaram um ano ali, um pouco mais, não teve nenhuma movimentação. Então, nessa questão aqui da PLDFT, normalmente nós colocamos uma política da PLDFT, os comitês têm, e aí vamos ver qual foi a nota final aqui no caso do GPA, né? Para vocês terem uma noção da nossa maturidade aqui, qual foi. Tá, mas meus parabéns aí pelo grupo GPA, pela transparência das informações e que foram disponibilizadas. A nossa percepção aqui foi 86%, e 86% ele vai se encaixar aqui, ó, 80% a 100% tá no verde aqui, tá bacana, tá? Atende, né? Atende perfeitamente as boas práticas de mercado ali, o que nós buscamos de maturidade acima de 70% ali, é o que nós buscamos ali de maturidade boa já, né? Então, com todas as principais respostas, nesse sentido aqui, está atendendo perfeitamente. Então, essa é a lógica, e como próximos passos, turma, qual que é a dica que eu deixo para vocês ali, como próximos passos? É que vocês obtenham acesso desse checklist e até o checklist mais detalhado, que eu vou deixar no link da descrição e deixar mais à frente aqui para vocês, e também já aproveito aqui para o que seriam os próximos passos do aprendizado em GRC. Eu tenho uma mentoria, tanto na versão individual, 1 a 1, professor e mentorado, né? Mentor e mentorado, mas também tem uma mentoria em grupo de gestão de riscos e controles internos, que você pode entrar, inclusive, para a turma de março, vai ter uma turma, tá? Do BBF, da mentoria. A individual você pode entrar a qualquer momento, é só você aproximar para esse QR Code aqui e ter acesso. O que tem na mentoria? Nós temos os pilares da mentoria, a base, com todo o treinamento. Dentro da mentoria, você vai ter acesso a um curso de controles internos e risco que eu tenho com mais de 100 horas de aula gravada, tem muitas aulas para você estudar a base, que seria a base, hot seats, tarefas como essa, eventos, todas essas aulas que eu gravo complementares aqui você tem acesso, eventos que eu faço ali de workshop, masterclass também, tá?
como aqui, ó, curso online, você vai ter acesso a curso com todas essas informações aqui, né, como COSO, como gestão de processo, estrutura, 3 linhas, maturidade, que é o tema que nós estamos tratando aqui hoje, tá? Próprio aquecimento, fluxo, COSO, aulas de mentorias anteriores, nós vamos falar de conhecimento, de gestão, de projeto comercial, entre outros temas. Então, para conhecer um pouco mais dos meus projetos, é só você entrar nesses links aqui e para poder aprender ali as trilhas de tudo que nós temos. E se você quer agendar uma sessão diagnóstica para a sua empresa, para saber como está a maturidade da sua empresa, é só acessar esse link aqui da sessão diagnóstica, que eu vou fazer gratuitamente para vocês ali, com uma agenda específica, a sessão diagnóstica da empresa de vocês ali, para vocês terem ciência dessas informações, tá bom? Então, reforço o convite aqui. Quem quer fazer essa análise na sua empresa e em outras empresas para conhecer o próprio e-book com o roteiro do checklist, você aproxima aqui, vai ter acesso, eu vou deixar na descrição também. Muito prazer, parabéns aí ao GPA, até a próxima análise. Leandro Jesus, aquele abraço e nos falamos na próxima análise de maturidade.